Então, aula 7 de controle preditivo. Tópicos da aula de hoje: tratamento de restrições para o caso SISO. Então, até a aula 7, que é a aula de hoje, a gente vai trabalhar com o sistema SISO, e a partir da aula 8 a 14 ou 15, a gente vai trabalhar com casos MIMO. Restrições a serem consideradas, já que a gente está falando de restrições, né? 3 tipos básicos de restrições serão considerados: incrementos do controle, o ΔU, excursão do controle, os valores máximos e mínimos, né, da variável U, e excursão da saída, valores máximos e mínimos para a variável de saída Y. Como se verá, todas essas restrições podem ser expressas em termos de restrições sobre ΔU. Então a gente vai reescrever todo mundo, na forma U e Y, em função de ΔU, em função de uma mudança de variáveis. Restrições sobre os incrementos do controle ΔU. Então vamos começar pelo ΔU, já que todo mundo vai ter que ser reescrito na forma dele. Então a gente tem aqui que a variável ΔU de K, ΔU de K, ΔU de K mais 1, mais 2, mais 3, né, até o ΔU de K mais M menos 1. Vai de 0 até M menos 1, ou seja, são M entradas que a gente tem. Elas são limitadas entre o valor ΔU mínimo e o ΔU máximo. Então vale ressaltar aqui, só para uma parêntese, que ΔU mínimo e máximo são limitantes para o incremento por período de amostragem. Quer dizer que se o período de amostragem muda o valor do ΔU. Tá? Então suponha que o controle U corresponde a uma deflexão medida em graus e que a taxa de variação de U é ΔU. Esteja limitada em mais ou menos 10 graus por segundo. Então, em um segundo, você pode ter um delta de até 10 graus. Mais ou menos 10 graus. Mas se o período de amostragem for 10 milissegundos, ou seja, 100 vezes menor que um segundo, você tem que dividir esse valor por 100. Então, 10 por 100 vai dar 0,1 graus. Então, o excursionamento aqui de ΔU mínimo de menos 0,1 e ΔU máximo de mais 0,1 graus, é porque esse excursionamento para cada 10 milissegundos continua sendo ainda 10 graus por segundo. Então, 0,1 graus por 10 milissegundos é a mesma coisa que 10 graus por segundo. E se eu mudar para 20 milissegundos meu período de amostragem, isso aqui vai para 0,2 graus, o meu ΔU máximo, e menos 0,2 meu ΔU mínimo. Notação interativa. Alternativa. Notação alternativa. O que a gente está fazendo aqui? A gente está reescrevendo essa equação, que na verdade é uma forma vetorial, né? Porque aqui são vários elementos ΔU, um vetor de ΔU, e a gente vai também gerar um vetor coluna aqui de ΔU, o mínimos e ΔU máximos. Então a notação é, aqui estão as M de entradas ΔU, de ΔU 0 até M menos 1, e aqui vai ter um vetor de uns, vetor coluna de uns com M uns, outro M uns, multiplicando a variável ΔU mínima e a variável ΔU máxima. Por quê? Porque basicamente é para cada valor desse tem que ter um ΔU mínimo aqui. Para o segundo tem que ter outro. Aí, aqui para simplificar a notação, escreveu-se 1 de M, que é um vetor coluna de M elementos, outro vetor coluna de uns, né? De M elementos de 1. M elementos iguais a 1. Vale ressaltar que o símbolo menor ou igual é aqui empregado para denotar uma desigualdade elemento a elemento. Tá? Aqui nesse caso, a gente está falando que esse vetor é menor que esse vetor. O primeiro elemento desse, menor que o primeiro elemento desse, segundo, e assim vai. Então é uma notação bem particular isso aqui. Aqui, ó, isso aqui está representado, né, que a gente acabou de falar, está representado aqui. Tá vendo que tem o Uzinho aqui em negrito?
que é para representar todo o vetor, que é um vetor. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever essa notação falando, olha, então ΔU é menor ou igual a 1m ΔU máximo, aqui. E essa que é menor, a gente vai reescrever ela de forma que também usa a mesma notação menor. Então a gente vai fazer isso, menos e menos dos dois lados, e aí vai mudar o sinal aqui. Então vai ficar menos ΔU é menor ou igual a menos 1m ΔU mínimo. Dessa forma a gente consegue colocar tudo agora em um único vetor. Ó. A gente vai ter um vetor aqui, que ele agora é 2 vezes maior o vetor anterior, ΔU. Então, a tal ΔU. E aqui tem a matriz quadrada M por M, relativa a esse cara aqui, e uma outra matriz quadrada M por M relativa a esse daqui. Ó. Aí tem um sinal menos aqui antes. Então, agora você tem uma matriz 2M por M. Ela tem 2M de linhas e M colunas, multiplicando o ΔU. Do lado direito, você vai juntar isso aqui tudo e criar uma matriz também. Lembra que cada um desses elementos aqui era uma matriz 1 por M, 1 por M. M por 1, desculpa. M por 1 e M por 1. Agora você vai ter uma matriz 2M por 1. O que muda realmente são só os sinais aqui. Metade da matriz é igual a outra metade com sinal trocado. Aqui é um vetor, né? Esse aqui é um vetor de 2M linhas e uma coluna só. E aqui realmente é uma matriz. 2M por 1. Então tá. Isso aqui que a gente fez, a gente reescreveu a restrição da variável ΔU. Está escrita dessa forma aqui. Esse que a gente queria chegar. Ok? Agora a gente vai fazer uma análise similar para a U, sobre a excursão de controle U, né? Então lembra, excursão são valores máximos e mínimos, o mínimo e o máximo. É algo semelhante, ela tem o mínimo, tem o máximo, e aqui tem as entradas U, sendo U de K até U de K mais M menos 1. Se o modelo tivesse linearizado em torno de um valor de equilíbrio, o P para o controle, os limitantes do máximo e o mínimo corresponderão às diferenças com respeito ao esse P barra aqui. Tá, um deltazinho. Ó, exemplo, suponha que o controle seja gerado por uma fonte de tensão e que o valor mínimo lá seja 5 volts, o máximo 5 volts. Se a operação se der em torno de um valor de equilíbrio de 3 volts, quais são os valores de o mínimo e o máximo a serem empregados nas restrições? Então, ó, o valor mínimo, na verdade, vai ser 3... menos 5 menos 3, vai dar menos 8. E o outro é mais 5 menos 3, que é 2. Por quê? Porque, como já está em 3, a diferença do 3 para 5 é só 2 volts. E a diferença do 3 para menos 5 são 8. São 8 aqui. Então, o seu mínimo é menos 8, o seu máximo mais 2, nesse exemplo aqui. A gente está vendo. Ó, notação alternativa. Vamos pegar e fazer uma notação alternativa para isso aqui. Mesma coisa, um vetor de uns, M1s aqui. Multiplica o mínimo, M1s multiplicado por o máximo. E aqui o vetor U. Para fazer essas restrições em termos de delta... Tá, tudo bem. Então a gente está aqui, né? Eu quero, na verdade, escrever isso em forma de ΔU, porque não me interessa o U, não me interessa o Y, tudo tem que ser em função de ΔU. Então a gente tem que encontrar uma relação entre U e ΔU para fazer isso. Vamos reescrever então o U. Ó, esse aqui é o U de K. Desculpa, só U, né? Só U.
que é U de K até U de M-1, U de 0 até U de M-1, que é igual a U de K menos 1 mais delta U de K. Depois U de K mais 1. U de K mais 1 é U de K, que é um passo antes, né? Mais delta U de K mais 1. A gente sabe o que é U de K, que está aqui em cima. Então a gente coloca U de K menos 1 mais delta U de K mais delta U de K mais 1. E assim sucessivamente. Vai reescrevendo e pegando o passo anterior e acrescentando no próximo. Ao fazer isso, a gente encontra que o vetor U aqui é igual. Aqui vai ter um vetor de U de K menos 1. Todos têm. Depois você vai ter uma matriz em que essa diagonal é o de K, K. Depois o primeiro termo aqui é 0. Depois é um vetor de U de K mais 1. Depois tem 2 zeros. Depois um vetor de U de K mais delta U de K mais 2. E assim vai. E na última linha só tem um elemento. Então, na verdade, essa matriz aqui, ela tem uma diagonal assim, tudo aqui em cima é 0. E todos os elementos em cada coluna aqui que não sejam 0 são iguais. E assim vai. Então, onde veio isso? Veio do desenvolvimento dessa equação aqui, disso aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui e vamos reescrever aqui. O vetor U de K, o chapéu, né? O U de K menos 1 vezes um vetor de 1s, coluna. Então seria assim, o vetor de 1 seria isso aqui, 1, 1, que multiplica o U de K menos 1. E aqui, se a gente observar aqui, como é que eu vou reescrever essa matriz? Eu vou reescrever ela pegando um vetor de U's, de delta U's, que é um vetor M por 1, e vou multiplicar por essa matriz aqui, que é uma matriz que é tudo 1. 1, 1, 1. Aqui é tudo 0. 0 em cima. Que ao multiplicar essa matriz por esse vetor, você vai ter essa matriz aqui em cima. Por fim, escrevendo na forma matricial, U é igual a um vetor de 1s vezes o de K menos 1 mais os Tm delta U. Tm é essa matriz aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Lembra dessa notação que a gente tinha aqui? A gente vai substituir agora esse U aqui dentro. Por que valor? O valor que está aqui. Esse aqui é o U. Então, vamos jogar ele aqui dentro. Então, você vai fazer que M, o mínimo, um vetor, né, de 1 vezes o mínimo é menor ou igual que 1M, U de K menos 1 mais Tm delta U menor ou igual a 1M de U máximo. Próximo passo para isolar o delta U aqui, a gente vai passar isso aqui para cá e para cá. Tem que passar para os dois lados das igualdades aqui. Então agora vai virar, ele passa para cá como menos U de K menos 1 e para o lado direito como menos de U de K menos 1 também. Então tá aqui, esse. E agora ficou sozinho o delta U aqui. Agora a gente vai reescrever, igual a gente fez no primeiro caso, a gente vai pegar e vamos reescrever essa desigualdade, que está aqui. Tm delta U menor ou igual a 1M, o máximo menos U de K menos 1. E a segunda aqui a gente vai também escrever na forma de um menor ou igual. Então vamos colocar um menos de K e um menos de K e inverter o sinal aqui. Aí vai ficar menos Tm delta U menor ou igual. Agora aqui, como tem um menos, a gente vai inverter o sinal aqui dentro. Vai ficar U de K menos 1 menos o mínimo. Agora é só reescrever isso aqui em forma de uma matriz. Está aqui. Matriz 2M por M, Tm menos Tm. É só juntar esses caras aqui nessa matriz. E do lado direito,
foi juntar isso aqui tudo na matriz de baixo. Apareceu o termo, comparado com o delta U que a gente tinha, apareceu o termo, ó, o de K-1 e o de K-1 aqui, que não tinha no anterior e nem... E aqui era uma outra matriz, né? Era aquela IM lá. Então, beleza, que a gente conseguiu, que a gente reescreveu a restrição, que antes era U, na forma de delta U. Passamos para delta U, porque existe uma relação entre essas variáveis, tá? A gente usou elas. Ó, aqui, equívoco a ser evitado. Uma restrição na forma Tm delta U menor ou igual a U máximo menos U de K-1, que é o que a gente tem aqui. Não é equivalente a você pegar para multiplicar os dois lados por Tm menos 1. Ou seja, passar, né? Entre aspas, passar essa matriz para cá. Você não é a mesma coisa. Quando você está falando de restrição, você não pode fazer isso. Você tem que manter desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque, um exemplo aqui, ó, para m igual a 2, o de K- igual a 0, o máximo igual a 1. Você tem essa matriz Tm aqui, a inversa dela, etc. Se você vier e calcular, ó, a Tm delta U, o máximo de K-1 e tal, ó, a Tm vezes delta U, tá aqui. Então é diagonal de 1 aqui, que o resto em cima é 0. Aqui é delta U de K e delta U de K mais 1, beleza? Menor ou igual 1 e 1. Da onde sai o 1 e 1? Porque o valor máximo aqui é 1. Menos 0. E 1 menos 0 para as duas, né? Porque na verdade é um vetor aqui de 1 e 1. Um vetor de 1 e 1 que multiplica 1 menos 0, 1 menos 0. Estou falando errado. Isso aqui é só um vetor, isso aqui não é um vetor, isso aqui é só uma linha. É 1 1 que multiplica 1 menos 0, só isso. O tamanho desse vetor aqui é que vai definir a quantidade de elementos que vai ter aqui, ó. Então é 1 em 1 vezes 1, que vai dar 1 em 1. Tá, isso aqui é um vetor, isso aqui é só dois elementos, mais nada. São só dois elementos. Agora aqui, é isso que a gente quer, ó. Isso aqui é a restrição correta. Agora se você fizer, que vai dar isso aqui. Pré-multiplica o que está aqui em cima. Ó, 1 vezes delta U menor ou igual a 1. Embaixo é delta U mais delta U de K mais 1 menor ou igual a 1. Agora, se você pegar esse mesmo exemplo e fizer passar para o lado de lá a matriz, pegar a inversa dela e for calcular, ó, você vai ter que delta U de K é menor ou igual que 1, tá certo? É igual ao anterior. E que delta de K mais 1 é menor ou igual a menos 1 mais 1, que é 0. Agora observa, isso aqui é diferente disso aqui. Isso não é a mesma coisa. E moral da história é que você não pode fazer isso. Não pode fazer isso aqui. Forma correta da restrição, forma incorreta, etc. Restrições sobre a excursão da saída y. E se agora for o y, que é a mesma história. Você tem um vetor de y aqui. Você vai ter um valor mínimo e máximo, que você vai criar um vetor também de valores de uns, da mesma forma. Ó, lembrando que se o modelo tivesse linearizado em torno de um valor de equilíbrio, ponto de operação, né, os limites máximo e mínimo corresponderão às diferenças em respeito ao P. Mesma história do U. Aqui vai ter um vetor de uns, a variável y, um vetor de uns, a variável y máximo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o y pela equação do sistema, que a gente já viu. Y chapéu G du
f. Por quê? Porque eu quero transformar o y numa equação, substituir uma equação que tem o ΔU nela, para eu colocar tudo em função do ΔU. Então está aqui a equação agora. No lugar do y, g ΔU mais f. Vou passar esse f para cá e para cá, para deixar o ΔU sozinho, né? Então, ao passar ele para cá e para cá, ficou menos f. Posso reescrever a equação agora. Ó, g ΔU menor ou igual a 1n y máximo menos f, está aqui. Faça a mesma coisa do outro lado, como a gente fez antes. Eu tenho um menos aqui, faz maior que. Então, é menos gd menor ou igual a f menos 1n y mínimo. Ó, agora vai ter a matriz g menos g aqui embaixo, vezes ΔU, que é menor ou igual o vetor aqui de 1 vezes máximo menos f menos o vetor de n mínimo. Colocamos a mesma forma que a gente fez lá para o ΔU, essa forma aqui. Por fim, o que a gente vai fazer? Vamos juntar tudo, todas as restrições. Ó. A que a gente encontrou para o ΔU, depois a que a gente encontrou para o U, mas foi transformado para ΔU, e para o Y transformado para ΔU também. A gente vai ter agora esse vetor, esse B é um vetor, tanto que ele é do tipo 4m mais n por 1. Então são 4m linhas mais 2n linhas por 1 coluna só, um vetor. E aqui é uma matriz, foi chamada de S e o vetor de B. Tal forma que vai ser S ΔU menor ou igual a B. Então essa matriz vezes esse vetor é menor ou igual que esse vetor aqui. Esse é o resumo das restrições ΔU, U e Y representadas usando apenas a equação, a variável ΔU.